Oi, gente, tudo bem com vocês? Aula passada a gente estava falando sobre microbiologia das carnes. Ficou faltando, para finalizar a parte de carnes vermelhas, falar das carnes curadas. Bem, o que são as carnes curadas? São as carnes que são desidratadas, tanto por desidratação mesmo, a secura, como por adição de sal. Então, a cura de uma carne, ela obviamente objetiva reduzir a carga microbiana e reduzir a sua deterioração. A carne, geralmente essa carne passou por algum processo para sua conservação. Então, como eu falei, ou passou por desidratação ou foi adicionada de sal. A técnica de cura é o tratamento da carne com sal comum, o cloreto de sódio, ou nitrito de sódio ou nitrato de sódio, ou potássio, tá? Ela é utilizada na fabricação de salsicha, embutido, salame, mas também em pedaços maiores de carnes selecionadas para especialidades de carne curada. Por exemplo, o jamón espanhol, aquele presunto grandão, ele passa por esse processo de cura. Como que acontece? O nitrato ele é adicionado na carne para que, através da degradação bacteriana, ele se reduza a nitrito e confira um aspecto característico das carnes curadas, que é essa cor mais acentuada, mais avermelhada, e, é claro, acaba tendo também um sabor mais salgado, né? E então o nitrato é transformado em nitrito e o nitrito ele funciona como um agente antibacteriano, porque ele é tóxico para a maioria dos micro-organismos, principalmente o gênero Clostridium, que é um dos mais perigosos. Então as carnes, além disso, o nitrito retarda a progressão da rancidez oxidativa, que é a quebra de lipídios, como a gente falou na aula passada, o que influencia profundamente no flavor dos produtos carnes curadas. Então, ele acaba tendo um sabor característico, né? E apesar de ter muita gordura, por exemplo, geralmente o jamón, o salame, tem uma quantidade de gordura muito alta, né? Um percentual de gordura alto. Mas essa gordura, ela demora a sofrer a rancidez oxidativa exatamente por causa desses aditivos adicionados. Tá bem? No entanto, mesmo com esse processo de adição de nitrato ou de salga, se houver manipulação inadequada das carnes curadas com o armazenamento prolongado, ela vai deteriorar. Geralmente, essa deterioração ela está mais associada com a formação de bolores, tá? E a formação de um limo superficial. O uso de embalagem a vácuo ou películas envolventes impermeáveis ao oxigênio ajuda no controle do emboloramento. Por isso que geralmente os produtos a gente abre e consome imediatamente. Se a gente não consome imediatamente, deixa na geladeira, a gente tá mais suscetível ao desenvolvimento de bolores, ok? Bem, vamos falar agora sobre a deterioração de frangos, tá? O frango, o maior problema do frango são as bactérias que estão no seu intestino. Essas bactérias, elas estão no intestino do frango e quando quando a ave como fala Jesus, morta, sei lá, e preparada, depenada e é feito os cortes do frango, pode haver um escape desse conteúdo intestinal para o restante da carne e para os outros cortes de frango. E aí pode haver uma deterioração. Geralmente, a deterioração do frango ela é sinalizada por odores estranhos. E há também uma mudança de cor. As bactérias mais comuns que fazem essa mudança de cor e esses odores estranhos são as pseudomonas, mas algumas leveduras também podem, algumas leveduras também podem causar
a deterioração de frangos, tá? Também é comum haver animosidade na superfície da carne, como a gente falou na aula passada, e a produção de pigmentos verdes, tudo isso associado às pseudomonas. Eu coloquei para vocês na aula um vídeo de uma professora falando sobre a salmonela. E aí vocês vão assistir e esse vídeo ele vai esclarecer alguns aspectos, tanto em relação à contaminação de frango, quanto em relação à contaminação de ovos, tá bem? Bem, agora a gente vai falar sobre a deterioração de pescado e frutos do mar. Bem, os pescados eles são muito suscetíveis à contaminação. Por quê? Porque eles têm todos os fatores intrínsecos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos, né? Primeiro, a atividade de água, que a atividade de água é muito alta, tá? Depois, o pH, que é próximo ao pH neutro, que é o pH que as bactérias gostam de se desenvolver, tá? Então, a deterioração, ela utiliza de substâncias nitrogenadas que causam elevação desse pH. Além disso, assim que o peixe morre, imediatamente ele já sofre autólise. O que é isso? Ele começa a destruir seu próprio tecido por ação dos sucos digestivos e das enzimas presentes nos tecidos. Com isso, as células, o organismo do peixe, ele fica mais susceptível, ou os nutrientes ficam mais disponíveis para as bactérias se desenvolverem, tá? Então, por isso também é comum acontecer a oxidação de gorduras, principalmente gorduras insaturadas, que leva a alterações no aroma e na coloração. Já em relação à atividade microbiana, é muito comum o desenvolvimento de pseudomonas e Shevanella putrefaciens. Quem são essas? A pseudomonas é uma espécie, né? A pseudomonas aeruginosa, ela causa infecções respiratórias, urinárias, ou oportunistas em pacientes especializados, ou com catéteres, ou imunodeprimidos. Também causa otite em crianças, conjuntivite. Então, é uma bactéria que deteriora o pescado, mas que no homem tem causa geralmente essas infecções, tá? Já a Shevanella putrefaciens, ela produz umas colônias de coloração rosa e ela tem baixa patogenicidade, então é muito raro a gente ver alguém contaminado por essa bactéria, a não ser que esteja em associação com uma outra bactéria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, assim por diante, tá? Isso aqui é uma foto das pseudomonas e aqui uma foto de uma deterioração pela Shevanella, tá? Bem, ainda em relação à deterioração de pescados, como eu falei, a composição química do pescado influencia no desenvolvimento microbiano e as maiores alterações químicas são decorrentes da deterioração dos pescados. Por exemplo, a gente tem a produção de bases nitrogenadas voláteis e amônia decorrentes da desaminação oxidativa, ou seja, tirar o grupamento amina dos compostos não proteicos, ureia e creatina. Então, essa desaminação feita pelos micro-organismos causa essa produção dessas bases nitrogenadas voláteis, que dão aquele cheiro característico do peixe estragado, tá? Outros compostos voláteis também são importantes na deterioração dos pescados, mas produzidos em menor quantidade. Então, tem os etilmercaptanas, dimetilsulfeto, entre outros, tá? Etanol, metanol,
acetona. Então tem uma outra série de compostos voláteis que também dão esse aspecto característico de peixe e frutos do mar que já estão no processo de degradação, decomposição. Quando se esgotam os substratos nitrogenados não proteicos, as bactérias elas começam a agir sobre as proteínas. E aí elas causam amolecimento dos tecidos e formação de odores ainda mais fortes. Por isso que a gente fala que quando vai comprar o peixe, tem que prestar atenção no odor e tem que fazer aquele teste para ver se a carne do peixe, né, se o tecido está firme. Se o tecido começa a ficar amolecido, isso é um sinal de deterioração bacteriana, tá? A microbiota natural do pescado, né, os micro-organismos que geralmente existem no pescado são as pseudomonas, moraxella, chivanella, flavobacterium, vibrio e micrococcus. E daí, professora? Não, é só para vocês saberem que tem uma série de diferentes micro-organismos, diferentes grupos de bactérias, tá? Geralmente, no pescado salgado, atuam bactérias que têm uma forte resistência a ambientes com baixa atividade de água. Então, essas bactérias, a principal característica delas é a alteração de cor. Eu não sei se vocês já viram alguns peixes, bacalhau principalmente, ou sardinha não. Até a própria a merluza, alguns peixes quando são vendidos salgados, eles têm de vez em quando a gente encontra umas alterações de cor, tá? A microbiota dos crustáceos, ela reflete a qualidade da água em que esses crustáceos estavam, da água de lavagem e das condições higiênicas de manipulação. Nos crustáceos, a microbiota é a mesma dos micro-organismos encontrados nos peixes, que é essa galera aqui, tá? Nos moluscos, a microbiota também varia com a qualidade da água de lavagem e de outros fatores, tá? Os gêneros bacterianos isolados de ostras deterioradas são esses aqui. Eu devia ter colocado itálico, tá, gente? Desculpa. Então, Serratia, Pseudomonas, Proteus, Clostridium, etc. Conforme o processo deteriorativo avançado, vai havendo um predomínio dos gêneros Pseudomonas e Acinetobacter e Moraxella, com Enterococcus, Lactobacillus e leveduras dominando o último estágio de deterioração. Então, no último estágio de deterioração, o que a gente vê mesmo? É esse amolecimento dos tecidos e a formação de odores estranhos, de odores fortes, né, de peixe podre, que é em função dessas bactérias desse gênero, dessas espécies. Bem, aqui eu coloquei para vocês só a título de curiosidade, depois vocês deem uma olhadinha nesse slide, mas são as mudanças do pescado que vão acontecendo, do pescado vivo até o pescado deteriorado, que tem flacidez, um odor repugnante, etc. Então, são algumas alterações que acontecem, ok? O que a gente tem que... O que a gente tem que observar de mudanças que acontecem O que a gente tem que saber de mudanças que acontecem do pescado fresco para o pescado deteriorado? Bem, há uma liberação de um muco, então o pescado deteriorado ele tem um muco, um aspecto diferenciado, a rigidez cadavérica, então, e depois o amolecimento dos tecidos. Tem a questão da digestão química, a autólise e a degradação bacteriana, que são o que resulta no peixe deteriorado. Bem, a gente finaliza por aqui a parte de micro-organismos dos produtos cárneos e a gente conversa sobre isso na próxima aula, tá bom? Um abraço!